Então, quando você olha a história da ciência, você consegue saber como que aquele princípio, aquele fenômeno foi estudado. A Inova é uma instituição de Estado, de tão forte que ela tá. E a Inova continua tendo um papel extremamente importante na transferência de tecnologia, na proteção da propriedade intelectual, e foi uma das coisas que você lá atrás teve seu dedinho. Eu não acredito que você não tenha um sacrifício na sua carreira se você vai para a gestão. Você tem, é inquestionável. Você vai sacrificar alguma coisa. Olá, estamos começando mais um Francamente, essa vez super especial, um convidado super especial, meu professor, Douglas Ampieri, foi professor meu lá na FEM, iluminou meus passos durante a FEM, fiz a matéria de vibrações, foi fantástica essa matéria com ele, matéria difícil, tive que aprender cálculo diferencial que eu não tinha aprendido na época do cálculo 3 lá na matéria, foi muito legal para isso. E um ponto importante aqui para a gente conversar, né, para a gente mostrar, é que tá trazendo uma pessoa como o professor Douglas, que é uma referência para mim, é muito importante para compartilhar um pouco de algumas dúvidas que vocês que assistem a gente, nossos alunos têm, e que eu também tive na época, e o professor Douglas foi importantíssimo em dois momentos da minha vida. O primeiro momento foi quando eu estava terminando o mestrado, não sabia o que fazer, né? Eu batia lá, professor, o que você pode... Eu não sei o que eu faço, eu continuo. Então, ele falou assim, olha, tem um professor aqui na Unicamp muito bom, o professor Ademir, ele pesquisa o que você gosta dele, já conheceu, ele bate na porta dele, fala com ele, que ele acha que vai dar certo e tal, e foi assim que eu desenvolvi meu relacionamento com o professor Ademir e a minha paixão por Seis Sigma, aprendi para valer as coisas aí com ele durante meu doutorado, e foi muito legal. E também, na graduação, a gente batia na porta do professor Douglas toda hora para encher o saco de empreendedorismo. A gente falava, como é que a gente vai empreender? Como é que a gente vai empreender? A gente falava da ideia do robô, de fazer um robô automatizado para poder limpar a piscina. Aí uma outra coisa, robô para limpar a casa. Era uma série de discussões que nós tínhamos ali. Eu, Rafael, o Luiz André, todo mundo ali, o João, todo mundo ali que estava na minha turma, e o professor Douglas sempre abriu a porta, sempre conversou com a gente, sempre colocou tempo ali. Tivemos problema também com o nosso equipamento lá em Rio Claro. Falou, não, um pouquinho a gente vai fazer, e estava quebrando muito o moinho. Você deu a dica de usar rolamento autocompensador, resolveu nunca mais quebrou, nunca mais aconteceu um problema lá. Então é um prazer muito grande estar com você aqui, professor. E para começar, vou pedir para você se apresentar, fazer o seu Wikipedia pessoal. Se eu fosse gastar, eu ia ficar meia hora aqui, 40 minutos falando, então. Virgílio, obrigado. É uma honra, um prazer e vejo o seguinte, ter você como amigo até hoje significa que alguma coisa de bom eu fiz durante toda a minha carreira. Eu tenho um apreço muito grande, um respeito muito grande por você e tive a sorte de acompanhar a sua carreira, tá? Desde de aluno até agora como empresário vitorioso, e é uma satisfação muito grande estar aqui, tá? Eu, de formação, sou engenheiro mecânico. A minha história é bastante interessante. Eu tinha que entrar no ITA, porque meus pais não teriam condições de me manter fora de Campinas, e eu não entrei no ITA, mas tive a sorte que... Eu também não. E tive a sorte de, naquele mesmo ano, a Unicamp abriu o seu primeiro vestibular. Na realidade, não era para engenharia mecânica, era para cinco ou seis cursos diferentes, tinha um básico comum. E aí fiz minha carreira na engenharia mecânica e não saí mais da Unicamp. Então, toda a minha carreira foi como engenheiro mecânico. Em 77, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado fora do Brasil, fui para a Alemanha, e aquilo me abriu muitos olhos. Então, eu acho que até aquele momento, eu posso dizer, era quase um caipira do interior, e a partir de toda a vivência que eu tive na Alemanha, então, muitas ideias, é como se abrir uma janela para o mundo, tá? Aí, quando voltei, eu acabei sendo coordenador de graduação, tá? E depois, anos depois, fui diretor da faculdade, e depois acabei sendo diretor do chamado Edistec, que foi a semente da Inova. Tá? Me aposentei prematuramente, com receio do que na época chamavam de PEC paralela, e tive a honra e o prazer de ser convidado pelo professor Carlos Henrique de Brito Cruz para
ir para a FAPESP junto com a equipe de pesquisa para inovação. E aonde fiquei lá, estou ainda até esse momento. Você também foi parte importante, se não me lembro, da fundação do curso de Engenharia Mecatrônica da Unicamp também, né, professor? Estava na sua época ali de diretoria? Eu diria que na época da diretoria foi É interessante, em vez de ir para a carreira acadêmica somente, eu acabei pegando uma parte administrativa importante. E na diretoria da Unicamp eu me orgulho de ter feito algumas coisas que foram bastante interessantes na época. A escola de extensão ela respondia por mais de 50% do faturamento de escola de extensão na época da Unicamp. Tá? Nós criamos, eu acho que de um jeito pioneiro, um curso junto com a CETESB de Engenharia Ambiental e uma equipe de professores que tinham uma cabeça, uma mente aberta. Criamos o curso de mecatrônica, que seu primeiro vestibular foi, embora fosse um curso noturno, foi o terceiro mais concorrido naquele vestibular. Teve também toda a parte de revisão que foi feita da integração com inovação, com pesquisa também, né? O CT, que era o Centro de Tecnologia, que você também cuidou. Toda essa coisa... aí teria que falar um pouquinho cronologicamente. Tá? Só tô aprofundando porque eu acho muito rica essa história e que a gente quer deixar registrado. Tá. O que acontece são dois momentos diferentes. Quando eu assumi a coordenação de graduação, eu comecei a trazer alguns conceitos junto a colegas de que tinha visto que estavam funcionando nos países mais desenvolvidos, tá? Que era a ideia da engenharia hands-on, tá? Problema que vale a pena ser resolvido e enxugar as aulas expositivas. Isso acho que foi a primeira grande transformação que a gente fez. O curso que tinha 4.000 e poucas horas, várias modalidades, aí se tornou um único curso com 3.600, que era, na época, o mínimo exigido pelo MEC. E a ideia era que você tivesse no seu tempo livre a possibilidade de resolver problemas que vale a pena resolver. Tá? Basicamente, essa foi a ideia. Tá? Depois, já na diretoria, eu tive a oportunidade, tivemos um desafio dado pela reitoria, que nós tínhamos que criar mais vagas. Junto com a congregação, decidiu-se por um novo curso de mecatrônica, e esse curso teria que ser à noite por causa de... Espaço físico? Não por causa do espaço físico, mas era uma pressão política que existia na época para que você pudesse, vamos dizer, democratizar ainda mais a entrada na universidade. E tive a sorte de ter uma equipe muito, muito criativa, uma equipe que estudou bastante, tá? Para mostrar a importância da mecatrônica, nós fizemos um evento, acho que foi... Estou falando lá de 1988, tá? Ninguém falava nisso. Não, ninguém falava nisso. Além disso, as ferramentas que a gente mostrou na época foi muito legal, porque existia um canal de engenharia, tá? Um canal de televisão de engenharia, e a gente conseguiu fazer por streaming, por esse canal de engenharia, e pelo e-mail conseguia-se fazer perguntas online. Foi uma coisa assim muito pioneira na época, né? E agradeço muito ao Centro de Computação da Unicamp, que na época não mediu esforço para tornar aquilo realidade. Aquilo na minha opinião, foi um marco de inovação. Aquilo foi realmente uma inovação. Tá? Isso então foi... E na diretoria, nós tentamos ter uma administração muito mais ativa, uma autonomia maior para os docentes, recursos extra-orçamentários para que você pudesse ter novos projetos. Foi uma época... Eu gostei bastante de... O mestrado profissional foi dessa época também ou não? Foi um pouco mais para frente? Não, foi um pouquinho mais para frente. O mestrado profissional foi um pouquinho mais para frente. Que também foi um divisor de águas na mecânica, né? Foi totalmente inovador ali a proposta.
Foi muito importante, eu acho que isso foi... Depois a gente conseguiu fazer um mestrado profissional para Ford, na Bahia, isso também foi uma coisa interessante, mas aí já não era a minha gestão, eu participei como docente. Como docente. Que é muito legal. Bom, começando aqui um pouco mais da carreira, da ideia, quando surgiu sua paixão pela engenharia mecânica e pelos temas que você acabou pesquisando depois? A pergunta é difícil, deixa eu tentar, eu tenho que resgatar. Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha surgiu por aí. Não, se olhar bem lá para trás, bom, primeiro que eu sou da geração em que você tinha que ter muita habilidade manual. Então, os brinquedos que você tinha, a liberdade que você tinha que criar coisas, seja armadilha para passarinho, ou seja... Carrinho de rolemã, ou pipa, e assim por diante. Rádio galena, esse tipo de coisa, né? O telefone sem fio e por aí vai. E você tinha alguns brinquedos que eram brinquedos de montar. Eu gostava muito de montar e desmontar coisas. Minha mãe sempre contava uma história que eu desmontei um relógio inteiro e depois, orgulhosamente, eu falava que tinha remontado ele, só que tinha sobrado peças. Todos nós, acho. Deve ser vestibular de engenharia mecânica fazer isso. E, por outro lado, tinha depois, já mais na adolescência, onde eu morava, tinha uma oficina próxima de casa e eu passava muito tempo na oficina. Então, aprendi muito sobre mecânica de automóvel. Mexendo e vivenciando isso naquela oficina. Tá? E tinha certeza que era engenharia o que eu queria. Uma coisa interessante é que, desde muito cedo, comecei a dar aula particular, principalmente de física e matemática. Quer dizer, aritmética e matemática. E já aos 16 anos comecei a dar aula particular para uma filha de uma amiga da minha mãe. Depois que eu entrei na Unicamp, eu acabei dando aula em cursinho para o ITA, em cursinho para a Escola Preparatória de Cadetes, para supletivo. Tá? O supletivo foi um desafio, desafio muito grande, que você tentar entender onde está a dificuldade da pessoa que está ali. Tá? Depois que me aposentei, eu ainda dei aula no curso... Professor colaborador também, né? Não, fui professor colaborador na Unicamp, mas uma experiência muito interessante que aconteceu foi na Metrocamp. Eu fiquei 2 anos lá, nos 2 primeiros anos da mecatrônica deles, e acho que desempenhei um bom papel, porque eu acabei sendo patrono da primeira turma e paraninfo da segunda. Que legal. Então, foi uma experiência bastante interessante, você entender onde está a dificuldade, e principalmente daquele profissional que tem uma habilidade muito grande, conhece engenharia do ponto de vista prático, não tem tempo de estudar. Tá? Como é que você passa os conceitos fundamentais de engenharia para ele? Fantástico. Outro ponto aqui, a segunda questão, né? A gente contar uma história sua, seja na Unicamp, seja em outras coisas, que mudou a sua visão sobre ensino e pesquisa. Uma coisa que você pode ter mudado para melhor, para pior, enfim. Olha, ou reforçou. Ou reforçou. Tem várias experiências pessoais. Tá? A primeira experiência pessoal que eu tive é durante o doutorado. Isso, onde você tem, na Alemanha, você tem um sistema educacional totalmente diferente, um peso no ensino básico muito grande na própria carreira, que você vai lá para frente, o seu desempenho no ensino básico ele pode definir para onde você vai. A interação da universidade com o sistema produtivo, a interferência do Estado naquilo que ela acha que são coisas que devem ser desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de bem-estar da sociedade. Quando eu fui fazer o doutorado, na época havia um esforço muito grande em mobilidade por força eletromagnética, os chamados maglevs na época, trens lá, os trens lá. Então eu fiquei impressionado como ciência, tecnologia e desenvolvimento
e inovação andavam junto lá. Tá? Então, cada um tinha o seu papel muito claro. O meu próprio doutorado tinha uma pequena parcela. Eu trabalhei com mancais magnéticos ativos. E essa foi uma experiência. A segunda experiência muito importante é que, embora eu fosse jovem ainda, estava com 30 e poucos anos, eu fui convidado para fazer parte da coordenação de engenharia da FAPESP. Então, lá em 84, eu fiquei na FAPESP 84, 88, foi quando a FAPESP estava se estruturando num modo de atuar que funciona hoje. Que funciona até hoje, que são as tais coordenações. Isso me abriu muitos olhos de enxergar o que se fazia de ciência no estado de São Paulo. Tá? E a outra coisa era dar valor ao projeto e não se quem estava submetendo, não tinha importância quem estava submetendo. Quer dizer, eu era muito jovem, aí de vez em quando eu olhava assim e falava assim, puxa, olha que projeto de fulano, de ciclano, e às vezes o projeto não era tão bom assim. Então, isso me ajudou muito, isso fez com que eu pegasse uma maturidade muito grande. E logo depois eu acabei fazendo parte por 10 anos do Comitê 3 da Engenharia da CAPES. Aí eu tinha uma visão de Brasil, sabe? Então isso me ajudou demais a enxergar nos outros estados e nas outras instituições, tá? O caminho que cada uma delas tem. Eu acho que é importante. Eu sempre acho que para você entender, você tem que saber a história da ciência. Concordo. Tá? Então, quando você olha a história da ciência, você consegue saber como que aquele princípio, aquele fenômeno foi estudado. Tá? Então, por exemplo, choque, os primeiros estudos de choque têm erros conceituais, tá? Que é um fenômeno difícil de você modelar. Choque elétrico? Não, choque mecânico. Uhum. Né? E isso me ajudou bastante em olhar, por exemplo, a missão que cada universidade tem em função até do seu nascimento ou na sociedade que ela está imersa. Então, quando você olha, por exemplo, a história da Unicamp é muito diferente da história da Federal de Santa Catarina, que é diferente da UFMG, e assim por diante, que são instituições de renome, instituições muito consolidadas, produtivas, importantes, com reconhecimento nacional e internacional, mas cada uma tem uma coisa totalmente diferente. Uma coisa que poucas pessoas conhecem, por exemplo, qual é a história da pós-graduação no Brasil, como é que ela surge, quem é que surge, quem são os grandes nomes, né? Então, eu acho isso uma pena, porque tem publicações, principalmente da ABCM, da Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, que contam um pouco da história da engenharia mecânica, de ciências mecânicas no Brasil. Não, a gente é muito analfabeto sobre essas coisas no geral, né? Se não tem uma coisa de pesquisa partindo do próprio aluno, partindo do próprio engenheiro mecânico, é difícil. A coisa... Hoje não tem uma matéria nem na grade da mecânica, que pelo menos na minha época não tinha, da Unicamp, sobre a história das coisas. A gente dependia muito de cada docente contar a história. Você contava bastante história. O seu irmão também contava, eu lembro das aulas dele, do Paulo, é fantástica, assim, de falando, isso aqui, vocês estão vendo isso aqui? Veio do motor, isso aqui foi usado no motor do Messerschmitt, ME262, feito por um cara de 19 anos, foi o primeiro cara que propôs o motor a reação que funcionava, tinha um problema daí quando ia pousar, ele decolava, depois o motor não desacelerava, gastava combustível pra caramba. Então, a hora que você começa a entender... O ranjete, da onde veio o ranjete, por que tinha, qual que era a ideia, vai fazendo todo sentido. E eu só aprendo assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, se não me ensinarem como é que foi a história, eu não consigo aprender. Eu respondo a questão, entre aspas, decoro aquilo, mas eu não aprendo. Eu não consigo entender como aquilo pode se desdobrar em coisas... Eu acho que o mais importante até não é só você tem que ter a oportunidade de alguém te abrir os olhos sobre isso. Tá? Então, provocar. Você veja o seguinte, quer dizer, e é muito simples. O conceito, vamos dizer, geométrico de integral, a gente tem desde os gregos. A derivada não, a derivada é lá...
é só praticamente na Idade Média. Então, esse conhecimento é muito mais complexo. Sim. Tá? O conhecimento de inércia, por quê? Porque é perigoso para criança e pessoa mais idosa, porque não é intuitivo, inércia não é intuitivo. Então, essas coisas que eu acho que você tem que mostrar para o aluno. Tá? Quer dizer, se você teve dificuldade em aprender aquilo, tá? Você tem que mostrar que aquilo é difícil. Exato, tá? Exato. O fluido não newtoniano também, né? Que é um clássico também, né? Que você aperta, se colocar maisena na água e você consegue andar em cima. É as coisas que, sei lá, fica isso na cabeça. Eu vou até contar uma história. Uma vez eu peguei um livro de um professor fantástico, um caderno de notas de uma aluna da FEA, né? Da Faculdade de Engenharia de Alimentos, e era interessante. O caderno começava assim: do ponto de vista geológico, a maionese é um fluido não newtoniano. Então, quando você coloca isso, olha quanto conceito tem ali dentro. Tá? Numa pequena frase, você tem que estudar e muito por trás disso para entender o que é geologia, o que é geologia, quais são as propriedades geológicas, o que é um fluido, o que é newtoniano, não, e por aí vai. Nossa, é muito legal. Houve algum projeto ou pesquisa que deu errado e virou ensinamento importante? Houve vários, não é um, houve vários. Conta uma anedota. Não é conta uma anedota. Logo no início da minha carreira, na Unicamp, eu entrei em 1973. Tá? Eu era para ser o assistente de um professor em tempo integral que foi embora. E as aulas que eu iria ministrar estavam previstas para o primeiro semestre do terceiro ano. Uhum. Eu tinha acabado de me formar. Faz a conta, a idade dos meus alunos e mim era a mesma. Tá? E esse professor, ele acabou aceitando um emprego fora, pediu demissão da Unicamp e do dia para a noite, ou seja... Tchau. Você virou professor. Eu virei o professor titular de uma disciplina que chamava Mecanismos. Nossa, é difícil. Tá? Aonde é uma especialidade alemã, né? A síntese, não a análise. A síntese é uma coisa assim fantástica. Sorte que o curso era de análise, não era tanto de síntese. Aí eu me peguei falando o seguinte: o que é que eu não tinha conhecimento da disciplina? Então, uma das coisas que eu fiz foi, basicamente, num ferro velho, pegar mecanismos de máquina de lavar roupa, caixa de direção e etc. E falei assim, e aí, sem querer, eu dei um curso hands-on. Tá? Então, a maior parte dos projetos foi muito difícil de funcionarem. Tá? Todos eles tivemos várias dificuldades em que funcionassem, e aqui você vai aprendendo com seus erros. Acho que essa foi a melhor escola que eu tive, porque eu consegui enxergar nos erros que estavam sendo feitos, tá? Como adequar a solução para aquilo que estava ocorrendo. Tá? É muito legal, né? Porque tem trabalho virtual em mecanismo de matemática, tem Lagrangiano, tem matemática pesadinha. Tem pesadinha. E daí para você fechar isso, tem que ter algum exemplo claro, exatamente. Isso acabou ajudando, então. E depois você trabalha muito, e essa disciplina, ela ia até vibrações, né? E tem muitos mecanismos que são fenômenos não lineares, né? Que são muito mais difíceis de você equacionar. Aí foi a maior dificuldade que a gente tinha. Quando você esbarra em coisas não lineares, aí fica difícil. Não é fácil. Outra pergunta: como conciliar a pesquisa de ponta com a gestão universitária? Quando você teve um pouco nesses dois papéis, né? Que, como você comentou, você estava com uma perna na pesquisa, sempre gostou disso, e também uma outra perna na gestão universitária, tanto da parte da própria revisão, como você comentou quando eu era coordenador do curso, depois todas as outras entidades, a própria criação do EdStec, que foi um desafio que até hoje, ouvi isso ontem, do reitor aqui da Unicamp, falando exatamente isso, que a Inova é uma instituição de Estado, de tão forte que ela está. E é verdade, passou um monte de gestão, passou um monte de reitor,
um monte de diretor, e a Inova continua tendo um papel extremamente importante na transferência de tecnologia, na proteção da propriedade intelectual, na criação de riqueza para o país, e por aí vai. E foi uma das coisas que você, lá atrás, teve seu dedinho ali, né? Eu diria que a visão também da gestão na Não, época, o professor sim, Hermano é um conjunto, o professor Gallenbeck foi bastante importante. E aí tem uma pedra fundamental que eu já vou nela assim. Eu não acredito que você não tenha um sacrifício na sua carreira se você vai para a gestão. Você tem. Isso é inquestionável. Você não consegue se dedicar. Você vai sacrificar alguma coisa. Tá? Se você quiser deixar no patamar, a sua vida pessoal, ela tem, pelo menos ela tem um tranco, porque você vai ter o sábado, domingo, tempo livre, você vai querer recuperar aquilo que a gestão está te colocando. O segredo, na minha opinião, é você ter uma equipe mais competente que você, pessoas com muito mais potencial que você. Quer dizer, eu acho que na hora que você sai, você não faz falta, por assim dizer, porque você deixa pessoas tão ou mais competentes que você tocando. Eu sempre tive sorte de ter, na minha equipe, assim, não é que seja uma hierarquia, mas você tem os seus doutorandos, principalmente, na época era muito pouco pós-doc que a gente tinha, então você tem os doutorandos cuidando muito trocando ideias com você, orientando os mestrados, e eu estava imerso num laboratório com vários pesquisadores brilhantes, que aí você tem uma simbiose, você tem uma troca de informação muito grande. Tá? Então, eu acho que isso faz a diferença. Não existe pesquisa hoje, uma pesquisa de ponta, que não seja quase um consórcio, tá? Onde você tem a multidisciplinaridade, várias áreas discutindo entre si, você usando a experiência dos outros e assim por diante. Então, acho que essa é o segredo. É o segredo de você tentar fazer uma outra coisa para a qual você, inclusive, não foi formado, né? Exato. Esse é um desafio, a gente estava comentando assim, né? A quantidade de... Eu estava dando uma palestra na SEC, na Semana da Engenharia Química, e estava fazendo esse desafio. Quem quer ser empreendedor, quem quer tocar um negócio. E aí, o ponto é, a gente não teve na nossa grade da mecânica nenhuma disciplina de gestão de pessoas, nenhuma disciplina de como liderar, nenhuma disciplina para desdobrar políticas, nenhuma disciplina desse tipo, que a gente acabou aprendendo depois, porque a capacidade de, como é que eu vou dizer, o método científico ficou muito enraizado, e aprender a gente foi treinado. A gente acabou aprendendo depois sozinho e tal, mas é o que você falou, não é treinado, a gente é treinado para ser especialista. Não é. Veja o seguinte, o que eu acho é difícil. Eu acho que um primeiro momento você precisa ter um ambiente frutífero nisso. Tá? Se você fica 24 horas dentro de um campus, se você mora dentro de um campus universitário, você tem sempre a chance de troca de informações com outras carreiras, seja um físico nuclear, seja um filósofo, seja um historiador, etc. Isso vai te formando, tá? E as atividades extracurriculares. Eu acho que você tem uma missão, tá? Eu vou formar um engenheiro. O que é um engenheiro? É aquele cara que sabe resolver problema. É isso. É isso. E problema é quando você tem mais de uma solução. Exato. Tá? Se não tem nenhuma, ou só tem uma, isso não é um problema. Mas a formação do indivíduo como um todo para o país é muito importante. Então, essas ações que você falou, você tem a oportunidade de ter curso de empreendedorismo, você tem a oportunidade de ver um pouco sobre história de inovação, saber o que é uma patente, por que uma patente é importante, o que é uma gestão de pessoas, como é que você lida com seus superiores, como é que você lida com o chão de fábrica, assim por diante. Isso faz parte da formação da pessoa. Infelizmente, muitas vezes você sai como um engenheiro e vai aprender isso, lá, seja no seu primeiro curso de trainee ou vai fazendo na prática. Exato. Mas é importante, concordo.
O ponto, agora que a gente está falando da questão do fomento, né? Que você está na parte de fomento à pesquisa, fomento à inovação, fomento tecnológico. Como isso foi mudando desde a época que você estava lá no maravilhoso ano de 84, que eu nasci, até agora? O que foi mudando em termos de CAPES, FAPESP e tal, de visão? Que a gente está vendo um pouco mais, não acho que não é o que a gente quer, não é o que a gente sonha para o país, mas tem alguma coisa no país já de inovação acontecendo, seja no agro, seja na questão farmacêutica, seja umas outras coisas que... Mesmo na indústria, alguma coisa. Não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas vamos lá, vou tentar colocar. Você tem a sociedade é uma coisa dinâmica. Os valores sociais eles vão mudando com o tempo, tá? Cada 4 anos no Brasil. Não, brincadeira. Não, eu vejo o seguinte, por exemplo, na década de 30, as indústrias reunidas a Matarazzo eram a maior indústria, Conglomerado. o maior conglomerado. Eles chegaram a ter 139 fábricas. Era um dos 10 mais ricos do mundo. Exatamente. Qual que era o símbolo daquela empresa? Eu sempre pego esse exemplo porque eu acho que é muito interessante. Eram 5 ou 6 chaminés soltando fumaça preta. É inimaginável hoje você ter o símbolo da sua empresa, uma chaminé soltando fumaça preta. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, os valores e a função do engenheiro, na realidade, ela vai mudando. Tá? Então, a formação dele vai mudar. As ferramentas que você tem que dar para ele têm que ser diferentes. Tá? Eu não creio e não acredito, pessoalmente, inovação não é missão na universidade. A missão da universidade é formar recursos humanos qualificados e avançar a fronteira do conhecimento. Mas ela é responsável pela ponte pela qual a inovação vai ser feita. Isso. Tá? Então ela tem que ter mecanismos, e eu acho que a Unicamp ela é pioneira nisso com relação com a Inova, tá? Em transferir o seu conhecimento para a sociedade. Por muitos anos, as universidades, mesmo em outros países, se chamava Torre de Marfim. Por que Torre de Marfim? Porque era dissociada da sociedade. Você não se preocupava em resolver dores da sociedade, problemas da sociedade. Hoje a realidade é outra. Hoje a pesquisa ela não é utilitária. Tá? Eu também não acredito em você fazer só pesquisa utilitária. Tá? Porque muito vem de pesquisa básica. Pesquisa básica é fundamental. Tá? Sem ela você não tem inovação, sem ela você não tem progresso. Vi de Alemanha, vi de China. Vi de China, exatamente. Tá? Então os princípios básicos eles são mais do que importantes, tá? Mas tem que ter um resultado para a sociedade. E isso fica claro hoje, muito mais claro do que era, por exemplo, na década de 80. Tá? Então hoje você tem mensurações do seu desempenho que também levam em conta esse tipo de atividade. Não só o paper que está ali na prateleira, mas assim aquilo que você faz em prol da sociedade. Então, acho que eu não sei se eu respondi. Sim, mas essa questão do quão protagonista estava uma FAPESP lá atrás, nessa parte de fomento à inovação e à pesquisa, e de como protagonista está a FAPESP hoje. Acho que cresceu muito o protagonismo. Vamos lá, é isso que estou falando. A sociedade muda e os organismos também evoluem. O programa, o programa de pesquisa para inovação da FAPESP é de 1997. Não sabia. Tá, de 1997. Super novo. Super novo, e tem uma coisa bastante importante, que eu acho que primeiro, o governador na época era o Mário Covas. Manjava pouco ele. Ele fez questão de comparecer e, por assim dizer, colocar a pedra fundamental numa cerimônia que se iniciava a pesquisa para inovação. E depois ele fez questão de receber as 20 empresas que tinham sido escolhidas no primeiro ciclo de avaliação. Então você vê que ali já havia, vamos dizer, dentro do estado de São Paulo,
tá? Na figura do governador, a importância de você trazer, tá, riqueza para o Estado na forma de nota fiscal, na forma de emprego qualificado. Poupa Tempo foi lá dessa época também. Poupa Tempo foi lá. É interessante que se fala muito pouco do que papel do Covas, né? O Poupa Tempo é um divisor de águas na relação do poder público com a população. Tá? É um sucesso até hoje. Fantástico. Isso é uma coisa... Quem não viveu essa época não lembra. Eu vivi. Eu era criança, eu via meu pai sempre falando, né? Quando a gente viveu a fase do Quércia, depois do Fleury, o Estado quebrado, o Banespa falido, e de repente, pum, Covas pega o negócio, intervenção no Banespa, tiram dele o Banespa, ele começa a trabalhar, começa a desenvolver. Acho que é a Nakano, que era... Nakano. Nakano, que era o secretário dele, que ele, como desafio, ele falou, eu quero todos os indicadores no meu computador, que era um laptop velhão, antigo, assim. Antigo não, na época era moderno. Mas naquela época o negócio grandão, ele queria todas essas coisas e foi batendo indicador por indicador, implantando política com evidência, fez uma revolução no Estado. Esquecido hoje. Né? E é interessante que não houve... O Nakano fez um contingenciamento em todas as secretarias, mas não nos recursos da FAPESP. Dada a importância que dada a importância que a FAPESP tinha no fomento, seja na ciência básica, tá? Seja na pesquisa para inovação. E o Estado de São Paulo colhe os frutos até hoje. Dessa mudança. Né? O programa PIP foram cerca de... Número que eu posso te dar, cerca de 2.000 empresas, mais ou menos, tá? Distribuídas em 166 municípios do Estado de São Paulo. Se você olhar, o Estado de São Paulo tem 525 municípios, acho que boa parte, quase 50% deles, com menos de 50 mil habitantes. Quer dizer, praticamente todo município acima de 50 mil habitantes já teve, no mínimo, um PIP. Aonde a grande concentração, obviamente, é onde é o eixo de desenvolvimento do Estado de São Paulo, que é ao longo da Anhanguera e do Tietê, né? Mas mesmo no Vale do Ribeira você tem empresas que tiveram fomento PIP. Nossa, isso é fantástico. Uma frase aqui que eu atribuída a você, assim, investimento em ciência nunca é perdido. Como é que a gente pode explicar isso em exemplos práticos? Eu sei que você tem vários exemplos que você sempre cita, né, de coisas que retornaram, pode ser aqui no Brasil, pode ser em outros países, mas coisa que a gente estava até discutindo antes, né? O impacto do transistor, por exemplo, do Shockley, mudou a história da humanidade, quase. Quase não, mudou. Mudou, exato, desculpa. Mudou. Depois você tem o 8080, que era o computador que a Intel, o chip que a Intel conseguiu colocar, também mudou a história dos computadores pessoais. Onde você tem competência, veja o seguinte, toda formação, quando você tem uma casa, você tem que ter um baldrame. Tá? Isso, não adianta você fazer uma casa bonita se o baldrame está ruim, que vai cair. Vai ruir. Eu entendo que o baldrame é a ciência básica, é o estudo básico, onde que você quer avançar a fronteira do conhecimento, é a curiosidade que você tem, entender aquele fenômeno. A partir desse momento, se abre um universo que você, dependendo da sua competência, dependendo do seu sonho, dependendo da sua experiência prévia, da sua vontade, você vai para um caminho. Tá? Invariavelmente, você tem catalisadores. Um dos catalisadores é uma política de Estado. Tá? Então, o que essa nação quer ser? Então, quando você olha hoje, você tem um agronegócio pujante, que tem um peso enorme no PIB, mas é fruto de muito investimento, de muita ciência básica. Embrapa, IAC. IAC é do começo do século passado. Né? O Dom Pedro II esteve no IAC. Né? Então, quando você olha, quer dizer, você entender, por exemplo, como que uma praga funciona, como é que qual que é o mecanismo pelo qual aquilo está funcionando, certamente em algum momento você pode fazer uma aplicação daquilo. Hoje você tem dentro
do programa PIP, boa parte são empresas deep tech, tá? E todas elas são aplicação daquele conceito fundamental que você tinha, tá? Eu vejo que quando eu falo em baldrame, isso é uma coisa bastante interessante. Você estava falando do transistor. O transistor ele é fruto de uma política de Estado americana, onde que se queria uma tecnologia que fosse dominante em relação a todos os outros países. Então, ele é fruto praticamente da Guerra Fria. E aí você tem a criação de uma agência chamada DARPA, que ela acaba sendo a responsável pela internet só. Pela internet. Ela nasce como ARPANET, o ARPA, inclusive, em homenagem à DARPA. Tá? Depois, ela incentiva o GPS, depois incentiva o carro autônomo, depois, hoje, se incentiva robôs autônomos, robôs bípede autônomos. É interessante quando a gente fala do carro autônomo, e aí eu vou no que é básico, tá? A primeira pessoa que conseguiu fazer um carro autônomo foi a equipe de Stanford, e o líder dela era uma pessoa chamada Sebastian Trum, que acabou indo depois para a Google desenvolver o carro da Google. E ele tinha, na época, um curso online de como fazer o seu carro autônomo. Tá? O que é interessante ali é que ele fala o que é que você tem que conhecer para fazer um carro autônomo. Estatística, processamento de dados, álgebra linear e uma linguagem de computador, preferencialmente Python. Não tem nada aplicativo aqui, é tudo básico. É tudo conceito básico que você tem que ter para depois desenvolver uma tecnologia em cima. Então, por isso que essa frase eu acho que fantástica. Ela cabe bem. Uma outra coisa que é interessante, eu lembro quando eu estava fazendo projeto de engenharia mecânica, a matéria lá, acho que foi com a Kátia, a professora Kátia, e ela colocou um desafio para a gente de criar um sistema para transportar dentro da Unicamp que fosse autônomo. Estou falando no ano de 2005 isso. Sim. Começo de 2006, acho que foi o primeiro semestre de 2006 que eu fiz a disciplina. O final de 2005, não lembro. Mas assim, era um conceito super moderno que nós fomos pesquisar, a gente não conseguiu fazer, porque dadas as limitações da FEM. Mas a gente foi pesquisar e viu, peraí, se a gente colocasse beacon, né, os que são usados para a plataforma de petróleo se manter na mesma posição e não estourar os risers, os cabos, a gente conseguiria fazer. O que você falou? É básico, não é um negócio de outro mundo. Não. Por exemplo, eu coloco um carro, motor elétrico, ele para depois, vai carregar. It's not rocket science. Você vai passar com esse carro por ali, tem os beacons colocados na rua, que vão guiando. A gente olhou que naquela época já tinha alguma coisa parecida em Amsterdã e na Holanda, nos Países Baixos. Então, e aí eu lembro que, acho que eu fui conversar com você, não lembro, professor, na época, ou foi depois um pouco, você falou assim, cara, deveríamos fazer esse tipo de coisa aqui na Unicamp. Se nós somos uma faculdade, uma universidade, conhecida pela inovação, pelas patentes, pelas coisas, é um absurdo a gente ter que entrar e sair da universidade entregando um cartãozinho, lembra? Eu lembro. Você tinha que pegar um cartão que ninguém não servia para nada, ninguém tava nem aí. Se você tivesse sem cartão, você passava e ia embora. Ou se você fosse cadastrado, professor, aluno e tal, e funcionário, você poderia só mostrar assim, um cartãozinho impresso. Todo ano tinha que reimprimir com uma cor diferente. E você tinha a placa do carro ali. E você falou assim, como a gente, uma universidade conhecida no mundo inteiro pela inovação, crescendo nos rankings, estamos aqui controlando nosso acesso com papelzinho, que nem parque de diversão de cidade mais interiorana que tem. Isso acho que faltava um pouco, né? Você imagina assim, se tivessem deixado a gente estimular, vamos lá, ó galera, vocês vão ter que começar a captar dinheiro, batam na porta das empresas e quem montar o carrinho vai. A gente conseguiria. Não, com certeza. Eu acho, talvez nos dias de hoje, a mentalidade fosse outra, você teria maior suporte. Sempre que você tem alguém com uma ideia pioneira,
essa pessoa vai se frustrar, com certeza, porque ele está à frente nisso, não tem jeito. Tá? Mas eu concordo com você, talvez os sinais para a sociedade, se você, eu acho isso muito importante. Tá? Você respeita a instituição no momento em que você olha uma coisa que está muito acima até do seu conhecimento. Exato. E aí você cria aquela competição de, cara, os meus colegas vão fazer e eu não. Não, vamos lá. Eu vou ligar pro meu pai, pedir ajuda de algum amigo. Vamos correr atrás de dinheiro. Saiu o carrinho. Eu tinha certeza, se tivesse... Sim, com certeza. As coisas iam... É isso que é legal, né? Que você sempre provocou, né? Fazer uma bicicleta, em vez de ficar... Se a gente tivesse no primeiro ano ter que construir uma bicicleta, as pessoas iam construir a bicicleta. Nós fizemos, teve um trabalho, os princípios são bastante simples, você pode fazer, como a gente não tinha dinheiro, eu trabalhei com veículo autônomo uma época, como a gente não tinha dinheiro, a gente sempre fez ou para carrinho pequenininho, que a gente comprava de controle remoto, tá? E não tinha laser, então a gente fez uma apontadora laser, tá? E o que era engraçado era o seguinte, ele tinha interferência da frequência das lâmpadas, então nós tínhamos que fechar todinho o circuito. E funcionava, ele simplesmente... É claro que para você sair do laboratório, aí você tem a interferência do meio, e você tem que estudar essa interferência. Se o sol está batendo, se tem sombra, assim por diante. Mas o princípio, você tem que começar ali. Tá? Você tem que ter a vontade de fazer aquilo. Quando eu estive no Edistec, eu cheguei a conversar na prefeitura, eu queria no mínimo pôr algumas lâmpadas LED que ficasse piscando quando o seu carro passasse na portaria, mesmo que não fizesse nada. Pelo menos era um sinal de... algum controle, um sinal de tecnologia qualquer. Nossa, mas é fantástico. E uma outra coisa também que vem, foi na época que, eu lembro, acho que foi na matéria de vibrações, que o desafio nosso do trabalho era justamente, eu e o Rafael, e todo mundo tinha isso, de montar um sistema massa-mola amortecedor para simular um carro com 3 graus de liberdade. Você falou, tá aqui os artigos, estão aqui os papers, o equacionamento tá aí, vocês não precisam nem equacionar, mas vocês vão ter que criar no MATLAB um programinha para rodar isso. E eu trago esse aprendizado desde essa época da capacidade de identificar alguma coisa que era um carro, você falava, nossa, todo mundo, vocês já pegaram lombada? A gente, já, lombada é horrível. As lombadas aqui de Barão Geraldo são uma maluquice. Tem lombada larga, tem lombada pequena. Você falou, inclusive, é documentado no CONATRAN, não sei, no Conselho Nacional de Trânsito, né? Qual é o perfil que você tem que ter com a lombada, a altura, comprimento. Só que se você falou, desafio vocês a encontrarem uma lombada no perfil. Ninguém sabe que está fazendo a lombada. Então, essa lombada curta, né? Então, aí você falou assim, vocês não fazem. Daí a gente começou a trabalhar isso e montou o equacionamento, aí via lá qual era o impacto, como é que chamava? JERC, né? Que era a segunda era a derivada da aceleração. Para ver que era o quanto sentia, a gente sentia esse impacto no carro, você já imaginava aquilo. E aí a gente colocava isso para rodar, a gente fez o Move lá no MATLAB, a gente olhava, vinha uma retinha assim, o carrinho dele passava na lombada, dava um soco, a gente via, aí melhorava a velocidade, mudava. Essa paixão por simular, por pegar alguma coisa, programar e fazer igual, até hoje é o que move os nossos modelos matemáticos de previsão de demanda, os modelos matemáticos de gasto com AdWords que a gente tem aqui, de publicidade, tudo. Esse que é mágico, né? Essa capacidade de você ensinar desse jeito, que quantas pessoas você conseguiu mexer nisso? Na realidade, o Virgílio, foi aquilo que eu falei, né? Eu tive a sorte de logo no início da minha carreira, ir para essa área de você fazer o experimento, e a partir do experimento você entender toda a fenomenologia, né? E eu acho que isso é fundamental. Fundamental você ver um resultado daquilo, não é o frio papel que você lê, tá? Isso. A simulação e o MATLAB foi uma ferramenta na época sensacional, que você conseguia visualizar o fenômeno é muito importante, tá? Quer dizer, hoje contei para você até como lá no colegial
Tá? Eu tive sorte de ter um colegial onde você tinha, principalmente no ensino médio, todas as disciplinas eram só laboratório. Tá? Você tinha muito laboratório, tá? Onde você via o experimento, onde você punha a mão, fazia as coisas. Na química você fazia todas as reações, conseguia enxergar. Tá? É um pouco que é aquela brincadeira, né? A gente sempre... Atualmente não tem mais esses filmes, mas antigamente, quando você tinha filme de adolescente, principalmente americano, era o tal do você abrir a RAM, né? Isso. É fundamental você fazer isso, na minha opinião. Tá? Exato. Aprender com isso. Então. Só que o que eu enxergo é que, como você hoje tem um ensino médio apostilado, onde você não dá mais atenção ao laboratório, é difícil até se colocar para o aluno quando ele vem para a universidade. Ele tem que chavear quando ele entra na universidade a necessidade, duas necessidades. A primeira é fazer um curso básico o melhor possível, porque o aprendizado está todo ali. Que ele tem que saber ali. Você mesmo falou que foi aprender cálculo diferencial lá em vibrações, um tipo deveria ter aprendido lá no básico. Exato. Tá? Porque a partir do terceiro ano as disciplinas são disciplinas mais profissionalizantes, quer dizer, até você ter termodinâmica, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, dinâmica, tá? Cinética e cinemática, tá? Esses são os conceitos básicos. Depois é a aplicação deles. A aplicação, por mais moderno que seja o curso, quando você sai, você está até defasado com a tecnologia. Mas o seu princípio básico que você aprendeu lá atrás, né? Tá. Eu tenho um trauma enorme. Eu tava ali, puxa, que raiva, ter que aprender cálculo diferencial. Aí tinha um outro exemplo no livro, um exercício no livro de cálculo que eu falava, nossa, legal, isso aqui até que entendi. Lembro que... Mas na hora que eu fui para vibrações, para MacFlu, que o professor Trevisan mostrou para mim, ó, tá vendo aqui, ó, tem esse reservatório aqui, tá saindo água. Calcula o tempo que vai demorar para essa água escoar. Só que, mas beleza, professor, mas qual é a velocidade de vazão máxima? A vazão máxima varia com a quantidade de água. Isso é cálculo diferencial, né, amigo? Aí eu, deixa eu aprender isso aqui, como é que eu faço isso? Porque, pô, vai variando. E dá raiva, porque ele fala, não, mas não, eu vou tentar 100. Ele fala, não faz sentido. É óbvio que a água sai mais rápido no começo. Sim. Daí você fala, não, deixa eu voltar lá e aprender. Eu acho que o experimento é pai de qualquer coisa. É pai de qualquer coisa, exatamente. Ele mostra, você não está aprendendo, você está só inventando aí. É muito legal. Não, e você ter a curiosidade. Eu acho que o ser curioso porque o Feynman falava isso, né? Manjava pouco também, né? O Feynman, uma vez perguntaram para ele alguma coisa, né? Como ensinar física. Eu não lembro exatamente o contexto. Ele falou assim, é só olhar a Baía do Guanabara, todos os fenômenos físicos estão aqui. Tá? Não precisa mais do que isso. E pensar que o Feynman ficou 2 anos, acho, no Brasil, né? Ficou 2 anos. Dando aula no IMPA. Acho que foi no IMPA. Foi no Rio. Acho que foi no... Eu não lembro. Eu não lembro, mas daí tem várias... O livro do Feynman, todos são fantásticos, né? Os de histórias anedóticas que ele escreve também é muito interessante. Que ele fala da história lá que o pai dele falava que as formigas eram inteligentes. Aí ele queria provar pro pai dele que o pai dele estava errado. Ele ficou na banheira olhando as formigas, aí ele começou a pegar a caneta para desenhar qual era o caminho das formigas. Ele aprendeu que as formigas não eram inteligentes, porque se mudasse o lugar, elas tinham que até uma passar com cheiro na outra e mandar... Você lê aquilo, você fala, que delícia que é a ciência, que delícia que é, e você enxerga a ciência em tudo, no negócio, na gestão de pessoas, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É fantástico, eu nem vou falar mais porque eu sou apaixonado. Mas dando um pulo mais para a parte das empresas e da capacitação, do treinamento, a ciência é uma lente para a inovação, não é só uma disciplina, né? Eu acho que isso é que você falou, acho que a gente aprende... Eu aprendi também bastante na escola e depois reforçado na engenharia mecânica da Unicamp, que a vestir essa lente e enxergar exatamente o mundo que eu posso modelar, que eu posso prever o futuro, que eu posso entender como é que as coisas funcionam, atuar nesse sistema, fantástico. Mas como as empresas podem se inspirar para tentar fazer alguma coisa, ou não sei se é um programa de treinamento, ou um programa de gestão, alguma coisa para a gente dar esse
beijo de ciência para a gente vestir essa lente de ciência. Eu sei que a nossa teoria sempre é o quão Six Sigma, o quão as ferramentas estatísticas na indústria levaram a ciência, né? O método científico pelo ciclo de melhoria do Deming, do Short, é coisa de 1930 de a ciência indo para a fábrica. Como é que você acha que está hoje? Assim, o que a gente poderia dar de dica para as empresas? Você tem vários aspectos aí, tá? Eu acho que são vários aspectos, tá? Primeiro, você tem empresas nascentes que nascem já com uma ciência forte, tá? Invariavelmente, essas empresas, elas têm um risco muito grande de desaparecer rapidamente pela falta de investimento em maturidade tecnológica muito baixa. Uhum. Tá? Uma deep tech, ela é cara, exige cérebros e tempo. E se for fazer algo que é regulamentado, ainda tem o tempo de passar pelos órgãos reguladores. É muito difícil que você invista, principalmente nos primórdios dessas empresas, com uma legislação que penalize o investidor. Tá? Então, eu acho que é um contexto como um todo, nós temos um gargalo aí. Apesar que se avançou muito com a lei do bem, a lei da inovação e etc., ainda você tem um gargalo em que você não privilegia que haja um investimento. Eu acho que esse é um ponto. Tá? O segundo ponto é onde a gente vai para as empresas estabelecidas, tá? Onde você tem sempre o último tier, invariavelmente com a matriz fora do país. Tá? Ele tem toda a tecnologia, mas a sua cadeia de fornecedores não tem. Tá? Você tem alguns experimentos, como o MyDai do CNPq, que é trazer de fora uma competência para dentro. O que a gente tem visto dentro do programa PIP, por exemplo, sempre que você traz uma competência para dentro da empresa, mesmo que o projeto não dê certo, você tem um ganho para a empresa. Um ganho onde a gestão melhorou, onde os processos melhoraram, onde se trouxe uma inteligência naquilo. Tá? Como fazer isso estruturado, que é a dificuldade. Invariavelmente, quando você fala de fomento, quando você fala de subvenção, você tem critérios pelos quais você pode submeter sua proposta. E um dos critérios é que você esteja limpo perante os impostos e assim por diante. E, invariavelmente, essas empresas têm dificuldades. Então, nem acesso ela tem a isso. Eu acho que falta ainda, principalmente nos órgãos de classe, tá? Essa visão que é importante você trazer competência para dentro da empresa. Tá? Por outro lado, você tem que ter um organismo no Estado que faça a cobrança de você ser competitivo. Tá? A Coreia foi bastante protecionista, mas ela exigia que você pegasse o mercado global. Tá? Então, essa cobrança eu acho que ainda falta. Se você investe, mas nós temos... não tem a devida cobrança, acaba sendo um protecionismo frívolo, por assim dizer, porque não é cobrado uma resposta daquele dinheiro que foi colocado. Bom ponto. Mas eu vejo a paixão da ciência quando está na empresa. Um caso recente, a gente assumiu a fábrica lá em Rio Claro, estava tocando os equipamentos básicos, moagem, né, linha de moagem de areia, tal, linha de moagem. Basicamente, você tem um processo, um moinho, faz a comunicação dentro daquele moinho, corpo moedor batendo no material e moendo, é aspirado, passa por um rotor que a gente chama de classificador, passa por um filtro para poder fazer a classificação do grosso e do fino, passa a classificação passa pelo filtro de manguar para limpar a limpo e cai o negócio moído num bag, num recipiente.
E a gente estava discutindo eu e o Murilo, né, para variar, tava nessa discussão, pô, mas a gente não pode, precisa melhorar a eficiência e tal, estamos sem custo, não sei o que, tá dando prejuízo. E daí o Murilo falou, pô, vamos começar a fazer o básico, né, de tentar entender qual é a energia que o sistema está consumindo. Vamos modelar. Pega lá o motor, a força do motor, quantos cavalos tem aquele motor, quanto tem a corrente lá, calcula a corrente, quanto está gastando de energia. Pá. Agora vamos calcular quanto disso está saindo pelo tamanho médio do material, quanto vai para quebrar isso e colocar lá no quanto ele produziria. Isso aí. Daí, pô, fez a conta, aí o Murilo falou, vamos ver o benchmark. O benchmark é que 55% da energia que a gente está dando para o sistema, ela seja transferida em moagem. A partir disso, ciência básica quase, a gente começou a fazer alterações aqui, alteração ali, viu o gargalo ali, procura um novo sistema de classificação, procura um novo sistema de exaustão, vê como é que está a rugosidade dos canos, vê onde tem perda de carga, vê onde tem a descarga de manga. Cara, professor, tipo, a produtividade dobrou. Com certeza. É isso que eu acho que é interessante pra caramba, assim, dessa inspiração, né? Às vezes fica falando, é teórico. Teórico, tudo é teórico, tudo é prático. Tudo vai... Não tô falando em ciência teórica, né? Física, não. Tô falando coisa aplicada. Tudo aqui é aplicado. Engenharia... Você veja o seguinte, o princípio deve ser da década de 50. Isso! Alemão da década de 50, exatamente. Não mudou nada. O que muda é a eficiência do processo. É isso. E a eficiência do processo está em cada um dos seus elementos e aonde, no conhecimento que você vai fazer. Eu acho que um gargalo que a gente tem é que a educação ela começa no ensino básico. Nós não temos um bom ensino básico. Então, desde o seu chão de fábrica, você não tem o questionamento do que eu posso melhorar aqui. Tá? Muitas vezes, a melhoria de um processo vem lá no chão de fábrica, pelo conhecimento da pessoa que está ali operando. É o princípio do Taishi Ono. Exatamente. Tá? Então, é um processo lento. Eu sou otimista, acredito que nós vamos um dia chegar lá, mas é um processo que demora gerações. Outra pergunta. O que o engenheiro mecânico com formação sólida, ou engenheiro em geral, traz de diferencial para o futuro do trabalho? Para a gente está caminhando, seja para IA, machine learning e tal. O que esse cara traz que... Eu tenho minhas percepções, eu tenho meu chute, mas queria ouvir a sua percepção. Bom, você tem que ter os seus conceitos básicos... Conceitos sólidos. Sólidos. Conceitos básicos sólidos. Você veja o seguinte, você tem que ter grandes professores que te abram a cabeça, que te motivem e não se preocupem, que se preocupem com você entenda o fenômeno, você entenda o conceito aonde está. Tá? Eu acho que só o livro ele nunca vai conseguir fazer isso. Por isso que eu acho que baseado no experimento, tá? E aí a gente tem vários problemas. Me parece que o mercado de pet, por exemplo, é mais do que o dobro que o mercado de brinquedo. Tá? Eu não consigo entender isso. Tá? Então, porque eu compro uma coisa pro meu cachorro, mas não compro pro meu filho. Mais ou menos isso. Dou o celular para ele, deixa ele na mais ou menos isso. Mas tudo bem. Eu acho que você poderia, por exemplo, aproveitar o celular. Tá? Você pode aproveitar o celular, você tem que ter um pouco de criatividade. Tá? Teve uma época que tinha um joguinho que chamava Angry Birds. Angry Birds, né? Jogava, explodia. Assim. É movimento balístico. É movimento balístico. É o que você aprende Você entendeu o que eu quero dizer? Você pode criar o seu jogo. Eu tenho certeza que a hora que você der movimento balístico, com você fazendo um move lá de novo do carrinho, criando o movimento balístico, é muito mais interessante. Você vai conseguir fazer com que a curiosidade e você consolidar o conceito básico. Uma coisa que me chama, por exemplo, a atenção se você perguntar para qualquer estudante fórmula de Bhaskara, né? Uhum. Primeiro que nós somos o único país, outro dia saiu inclusive no jornal, nós somos o único país que deu o nome de Bhaskara para... Não sabia? Não, nenhum país dá um nome. Tá? As pessoas
repetem como um papagaio aquela solução. Mas ninguém sabe chegar naquela solução. Então você tem que saber deduzir a solução. Você pega lá, binômio de Newton. X² menos 4AC, a gente sabe até hoje disso. Né? Mais ou menos por 2A. Tá? Mas eu acho que, como é que você chega lá? Como é que você deduz isso? Tá? Então, movimento uniforme, um movimento uniformemente acelerado. O dia que você souber fazer, não é que você precise sempre deduzir a fórmula, mas você tem que saber deduzi-la. A hora que você souber deduzi-la, você sabe o conceito. Tá? Mas não é isso que a gente aprende sorvete, sorvetão, né? Entendeu? Eu acho que tudo bem que você tem que treinar para passar. Eu acho o vestibular não o melhor mecanismo, mas isso é outra história. Acho que não estamos discutindo sobre isso. Mas antes de você fazer esse jeito de memorizar e etc., você tem que ter o conceito básico, saber deduzir. Tá? Eu lembro que eu aprendi a primeira coisa desse jeito. Eu ganhei um Hot Wheels, né? Aquele carrinho. Eu tinha, sei lá, acho que estava no prédio ainda, tinha uns 8, 9 anos. E aí meu pai ficava instigando. E aí, olha só o carrinho. Daí ele falou, tinha um looping. Daí ele falou assim, o carrinho cai ou não cai? Aí eu, não, pai, não sei. Ó, vai testando, mais alto e vai vendo. Aí eu falei, o carrinho caiu. Não, o carrinho foi, que legal. Aí ele, você tem que ver... Por que está acontecendo isso? Energia potencial, gravitacional e energia cinética. Como é que faz isso? Será que a massa influencia? Vê um carrinho maior, deu a mesma coisa? Não, foi igual. Então a massa não está influenciando. Como é que será que a gente calcula a velocidade para o carrinho não cair? Até hoje eu sei que é raiz de RG. Até hoje eu sei que é raiz de RG. Então, tipo, porque se eu fechar mais o raio, ele vai cair mais rápido. Não, se eu aumentar o raio, ele vai cair mais fácil. Entendi. Tá. E ficava essa brincadeira e esses conceitos são muito interessantes. Colocando um pouco agora, né, daqui para frente, no profissional, essas coisas, quão preparado está o nosso perfil, a nossa sociedade, até os engenheiros, para dominar as coisas que vêm vindo, seja IA, seja carro elétrico, célula combustível, a fronteira da indústria brasileira. Estamos ainda correndo atrás? Vamos conseguir correr atrás? Perder uma corrida? Aí eu não sou tão otimista. Não sou tão otimista pelo seguinte. Se você olha os últimos levantamentos, você cada vez menos interessado em engenharia. Tá? Quem muda a sociedade é engenheiro. Quem constrói o país é engenheiro. É engenheiro. Seja ele mecânico, civil, de computação, etc., ou de ciências de computação, hoje ciência de computação, mas que acaba sendo, no final, quase um engenheiro. Tá? E eu acredito sempre que quando você tem que ter uma massa crítica. Então, do universo que você forma, aí você tem uma massa crítica que vai ser uma elite que vai tocar para frente. Se você diminui o todo, a massa crítica é cada vez menor. E eu acho que a gente não tem uma massa crítica suficiente para acompanhar e se tornar, vamos dizer, criador de coisas. A gente vai basicamente replicar. Pega o carro elétrico. Exatamente. A gente não vai saber fazer. A terra rara a gente extrai, manda para fora, eles devolvem a bateria para a gente. Exatamente. Aí a gente compra lixo de bateria, fica aqui para jogar o lixo enterrado em algum lugar, alguma coisa. Veja o seguinte: a China teve um esforço muito grande em ciência já na década de 70, na década de 80. Tá? Então, ela, pelos seus mecanismos, ela conseguia segurar seus cérebros, tá? Não exportá-los. E importar, né? E importar. Tá? E sempre teve uma evolução que não fica só na cópia. Tá? Você lembra dos primeiros Jack que surgiram aqui, os primeiros carros Jack? Eram horríveis. Tá? Jack 2. Jack 2. Tá? Nossa, é horrível. Aliás, acho que não tem pouquíssimos acabou rodando. Acabou tudo em nada, né? Agora você vê os carros que eles estão produzindo. Então, eu copio, eu aprendo,
E eu invisto em formação e aí eu consigo ter um produto a nível mundial. E é interessante isso, né? Se a gente pegar o Proálcool, que foi na década de 70, 80, acho que foi o Proálcool, né? O desenvolvimento que teve do combustível brasileiro é um biocombustível que a gente estava comentando, né? Tem o problema lá dos 30 segundos do carro a álcool ser muito poluente, mas depois estabiliza. Mas é alguma coisa que é renovável, emite menos CO2. Que a gente estava conversando também o carro elétrico polui muito mais na sua cadeia completa de desenvolvimento e construção do que o nosso carro a álcool. E por que a gente não consegue ter essa força dos engenheiros brasileiros falando assim, olha, tô tirando o Gurgel, tô tirando essa coisa mais pitoresca. Essa questão de, puxa, por que a nossa tecnologia de carro a álcool não domina? Não, porque o nosso mercado é pequeno em relação ao mercado global e as nossas montadoras, todas elas são multinacionais cuja matriz não está aqui. Tá? Então, eu acho que... No máximo tem uma adaptação, tipo a Toyota. No máximo tem uma adaptação. Eu acho que o único que tentou ter uma solução brasileira de carro, de concepção de carro, foi a Volkswagen na época do Sauer, que desapareceu. Todo carro atualmente é mundial, né? Você tem uma plataforma... Época do que da Auto Latina lá ou não? Antes da Auto Latina. Eu acho que quando foi o Gol, que era uma plataforma que era nacional, não era uma solução global. Tá? Tipo o Passat, que exportou depois para o Iraque, tinha umas coisas meio... Não, eu acho que mais era a plataforma Gol mesmo. Tá. Que foi desenvolvido aqui e depois acabou desaparecendo e ficou praticamente... Se não me falha a memória, o Celta também não era um projeto Arara Azul, que era Black Rock, que era também um desenvolvimento nacional, de um carro nacional para ser barato, para estar... Mas depois acabou em nada. Acabou em nada. É uma pena. O problema todo é o seguinte: existe uma política fora do Brasil, principalmente na comunidade europeia, que você não faz biomassa para combustível. Então, esse é um gargalo que a gente fica restrito a alguns mercados. Se não tivesse tido o problema da política de você... Porque o flex surge quando começa a ter o problema com o álcool, com a escassez de álcool. Isso, porque você tinha escassez de álcool, né? Entre safra subia muito o preço. Quer dizer, hoje no final você tem um motor a combustão... nem bom para um, nem bom para outro. No final é um carro a álcool com seguro que se precisar você põe gasolina. No final é isso. Tem uma válvula de escape que você põe gasolina. É uma pena que a gente não tenha um desenvolvimento de um ciclo para etanol. Tá? Então, hoje você tem um rendimento que não é 100% nem com um nem com o outro, para que você tenha uma solução de compromisso entre ambos. Taxa de compressão do etanol seria muito maior. Seria muito maior do que... O carro teria muito mais potência, enfim. Qual legado você espera deixar para os alunos? Já tem muito legado, você já achou bastante, mas para a engenharia brasileira, o que você acha de toda essa pesquisa, de todas essas coisas que foram feitas? O que pode falar? Puxa, isso aqui, acho que esse tijolinho acho que está garantido. Sem modéstia. Não, eu acho que... Veja o seguinte, eu acho assim, tangível, assim, fiz um produto. Essa é uma frustração que eu tenho de algum modo, assim, tá, eu não fiz esse produto. Eu acho que eu fui afortunado em trabalhar numa universidade onde teve uma formação e tem uma formação de recursos humanos fantástica. Pessoas, várias delas, estão em postos de comando, tá? Com poder de decisão, seja em grandes empresas ou em pequenas empresas. Tá? Eu acho que o grande legado de uma pessoa é quando ela vai embora e ninguém sente falta, no seguinte sentido. A coisa funciona. A coisa funciona, deixou a marca lá. Tá? O que eu me orgulho, não tive tantos orientados, tá? Mas a imensa maioria continua sendo engenheiros de primeira linha e amigos. Então, eu acho que isso é importante. Que conselhos você daria a quem quer entrar hoje na área de pesquisa e inovação?
quem está assistindo a gente aí, fala, pô, gostei da área e tal. Você vai se frustrar. E vai se frustrar. Mas a hora que você tem um resultado positivo, é uma alegria imensa. Tá? Eu acho que engenharia são desafios. Tá? É você ter resiliência para saber aprender com seus erros, acho que isso é importantíssimo. Tá? Na inovação e empreendedorismo, isso então é fundamental. Tá? Infelizmente, nós temos, culturalmente, a gente não gosta muito de falar que errou, né? Quer dizer, você só valoriza o primeiro lugar, nunca o segundo. 100 fizeram a competição, você chegou em segundo, não valeu nada. Tá? Não é bem assim, né? Você chegou em segundo em 100, né? Eu acho que o prazer da descoberta, o prazer de você se aprofundar num assunto, o prazer de você poder falar com propriedade sobre algo, tá? Não tem preço. Para mim, não tem preço. Concordo. Tá. Concordo sempre. Você ainda usa algo da base técnica que ensinou décadas atrás? O que resiste ao tempo? O que, por exemplo, que lá atrás vai aplicar no carro elétrico autônomo, no robô bípede que dança break, no satélite que está indo para tudo, né? Bom, quando você faz... Atualmente, você sempre fala no CAPEX, né? O que é um CAPEX? É o custo de produção... Não, custo de capital. Custo de capital. E esse capital vem quando sua coisa funciona. Isso. Então, isso aqui é consequência de algo que funciona. Esse algo que funciona, o que é? Balanço de energia. Exato. Tá? Conservação de movimento, a quantidade de movimento. São os princípios básicos de engenharia. Isso não muda de jeito nenhum. Exato. Então, são 5 ou 6 corolários que você vai usar sempre, não mais do que isso. Talvez o livro do Goldstein seja só o livro do Goldstein de mecânica racional é o suficiente. Aquilo é perene. Como isso é mágico para colocar quando... A gente tava brincando, né? Às vezes você fica meio num problema, às vezes você tem, como você falou, você chegou em primeiro, aí você é acometido pela ego trip, todo mundo... Você começa a achar que você está acima das leis da física. Aí, de repente, você vê um problema acontecer explodindo, você fala, peraí, deixa eu ver. Putz, que cagada que eu fiz aqui. Exatamente. Olha só, era o básico, eu não vi isso. Não vi isso que é básico. E é sempre o básico, não precisa ser mais do que isso, não. Então, eu acho que o que permanece são os conceitos básicos. Tá? Lembre-se que eu falei lá do carro autônomo, né? São as disciplinas básicas que você tem. Tá? Tudo bem que você migra um pouco para outras áreas quando você vai lá na minha época você não tinha a linguagem de computador estruturada, tá? Depois depois que vem o Pascal e etc. Tá? Tinha o Assembly básico. Assembly básico e tal. Fortran, tá? Mas veja, por exemplo, há conceitos básicos que você trabalha na engenharia. Tinha uma biblioteca que chamava IMSL, que é de álgebra linear no final. Ela está por trás de tudo que você está fazendo hoje. Tá? Então, o que você precisa é estar consolidado aquilo. Cada vez mais, né? Saber mais. Fazer pergunta certa. Não adianta nada IA generativa se não faz pergunta certa. Existe um conceito, né, em computação, né? Garbage in, garbage out, né? Tá? Então, se você der lixo para a inteligência artificial, vai voltar lixo, isso com certeza. Então, o que você precisa é saber o que você vai perguntar para ela. Tá? Você ter a sua conceituação para que você possa fazer com que ela seja direcionada aonde que você quer chegar. Perfeito. Professor, estamos encaminhando para o fim aqui. Foi um papo totalmente francamente aqui, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo arrumado espaço na agenda aí. É isso, imagina. Peço a todos que gostem que compartilhem, que comentem, que ativem o sininho aí. A gente gosta muito dos comentários, nos cortes, no canal principal. E até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau.